Olá, olá, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta manhã que o Senhor nos concede, estar na presença. Hoje é quarta-feira e já estamos quase na metade da semana. O que não deu para fazer até agora, vamos tentar hoje. Confiante, firme, avançando sempre. Nada de desânimo, nada de parar, porque o melhor está por vir. O melhor está para chegar em nossa vida. Sempre pensando positivo, sempre pensando que Deus tem o melhor para cada um de nós. Os pensamentos que Ele tem a nosso respeito não é de um pai carrasco, mas é de um pai abençoador, um pai que ama o seu filho. Glória a Deus. E sinta-se amado por Ele. Sinta-se amado por Ele. Mesmo muitas vezes no silêncio, mas Ele está vendo tudo, está observando. Está deixando você ter suas próprias experiências para crescer, para ver você amadurecer, desenvolver. Não é fácil. Glória a Deus. Mas vamos ver aqui hoje 2 Reis, capítulo 4, onde fala e diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te de fazer? Dize-me o que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não pouca. Então entre e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte, que aqui estiver cheia. E ela foi, trancou-se com seus filhos, e lhes trazia as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: Traz-me ainda uma vasilha, porém lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e foi saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai e vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vende o resto. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vemos essa mãe, a história dessa mãe, podemos dizer em desespero, vendo que seus filhos estavam para ser levado por um credor, para ser levado como escravo. Que tristeza, que tortura para uma mãe. Além de ficar sem o esposo, agora ter que perder os seus filhos. Por não sabemos o motivo dele estar devendo. Mas o certo é que ele teve problema nas finanças. Mesmo sendo um profeta, mesmo sendo um servo de Eliseu. Porque todos nós estamos sujeitos a falhar, todos nós estamos sujeitos a errar. Mas a verdade é que Deus nunca nos deixa só. Quando servimos a Deus, até depois de morto se fala. Né? Até depois de morto, ainda há esperança, ainda o seu nome ainda resplandece. E ali, quando ela foi procurar, ela tomou uma atitude, ela não entregou seus filhos. Certamente ela pediu um prazo. E ela foi até o homem de Deus, Eliseu. Ela foi procurar ajuda. Ela não abriu mão dos seus filhos. Ela não aceitou o problema na vida dela. Se ela tivesse se conformado, se ela tivesse ficado quieta, se ela tivesse simplesmente botado a mão na cabeça, e agora o que é que eu vou fazer, e agora o que é que eu vou fazer, e não tivesse tomado uma atitude, será que ela tinha ficado com os filhos? E ela foi a pessoa certa. Ela foi uma pessoa que podia aconselhar. E não é diferente de nossas vidas. Sempre precisaremos de alguém que nos aconselhe. Sempre na nossa caminhada precisaremos de ter pessoas que nos mentorize, que nos ensine. Existe o professor, existe o mentor. O professor ele só ensina.
O mentor, ele instrui, ele acompanha, ele motiva, né? Então, precisamos muitas vezes de ter mentores em nossa vida. Eu lembro que na minha caminhada, e lembro e vivo hoje, pessoas que são importantes na minha vida, amigos que eu preciso de conselho e recebo conselho nas horas difíceis. E eu lembro de uma pregação que eu escutei muito para começar a acreditar que Deus tinha um plano na minha vida, um propósito. Porque eu dizia, o Senhor tem um plano na vida de todo mundo, mas o Senhor nunca disse que tinha um plano na minha vida, um propósito. Aí na vida que eu estava dizendo, está bem na vida miserável que eu vivo, como é que o Senhor pode ter um plano na minha vida? Mas aí eu escutei aquela pregação que a irmã me deu e eu comecei a escutar todos os dias. Todo dia, eu gostei muito da mensagem. Era planos e propósitos, o nome da pregação. E uma das coisas que ele falava, ele dizia, aquele a quem Deus tem um plano, ele sempre coloca alguém no seu caminho para o ajudar. E eu disse, eita, eu acho que Deus tem um plano, que Deus colocou essa irmã na minha vida. E para me ajudar. E eu comecei a acreditar que Deus tinha um plano na minha vida. Eu comecei a lutar, a me descer mais, a buscar mais a Deus. Irmãos, o problema que eu vivia foi cerca assim de 3 meses para Deus resolver. E porque a gente tem que acreditar na nossa vitória. Deus não tem como nos dar vitória. A gente não tem como alcançar a vitória se nós não acreditarmos. Precisamos acreditar que o nosso Deus, que aquele que se aproxima de Deus é galardoador e é bem abençoador daqueles que o buscam. Temos que ter essa fé. Temos que acreditar em nós mesmos. Não podemos abrir mão diante das dificuldades, entregar os pontos. Não. Sempre haverá uma saída. Deus sempre nos dará uma saída. Moisés diante do Mar Vermelho, com aquela multidão e Faraó perseguindo. O Senhor não disse que o povo ia sair de Israel, lá do Egito, e que Faraó viria atrás, disse? Mas no meio do caminho eles vieram e quiseram encurralar Israel. Mas Deus sempre vai mostrar uma saída. Ele diz, toca no mar. Não clama, mas age. E o mar ali se abriu. Algo, né, sobrenatural. E ele é sobrenatural na tua vida também, meu amigo. É só tu acreditar. E ali ele manda pedir. Esse que é porque tu tem em casa, você tá vendo? Que para o milagre acontecer, você tem que ter alguma coisa. Deus faz o milagre com aquilo que nós temos. O que é que tu tem na mão, Moisés? Uma vara. O que é que tu tem em casa? Um pouco de azeite. Pois é com esse pouco que o milagre vai acontecer. É com esse pouco que a gente vai resolver o problema. Mas tem que ter. O que é que tu tem? Um pouco de fé somente. Mas é esse pouco que Deus vai multiplicar. O que é que tu tens? O que é que tens aí para dar de comer esse povo? 5 pão e 2 peixinhos. Mas precisava ter o pão e precisou ter o peixe para multiplicar. Então não importa o que tem nas tuas mãos. Não importa como está a tua vida. Creia que Deus é Deus de milagre. Você só precisa crer. Porque o resto Ele vai fazer. Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Segundo o poder em que te opera. Glória a Deus. E ali ele deu as instruções para ela. Veja, ela não questionou, ela só fez. Pede vasilhas emprestadas. Muitas, não poucas, olha. E ali eles foram atrás das vasilhas emprestadas. Agora entra, fecha a tua porta. E tu e teus filhos, entra então, fecha a porta, atrás de ti e de teus filhos. Então deite o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Olha, só faz isso quem tem fé, irmão. Só ouve instrução e pratica quem acredita, quem tem fé. Quem não vive pelo que vê. Porque se você for agir pelo que está vendo, você não vai sair do lugar que está. Se você olhar para a sua dificuldade, para a sua limitação, para o seu pouco de azeite,
você não vai sair de onde você está de maneira alguma. Porque você sempre vai se achar pequeno, sempre vai se achar inútil, sempre vai se achar incapaz, sempre vai se achar. Mas não anda pelo que tu estás vendo, anda pelo que tu estás ouvindo. Faz o que Deus tem te mandado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ele está te instruindo, então somente confia, faz o que é certo, faz o que tem que fazer. E ali aquela mulher começou a derramar o azeite, foi enchendo as vasilhas, E o que aconteceu? Daqui a pouco não tinha mais vasilha alguma. E o azeite parou. Por quê? A tua bênção é do tamanho da tua fé. O teu milagre é do tamanho da tua fé. Quer dizer, se tivesse mais vasilhas, elas seriam enchidas também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não limita esse Deus que tu serve. Não limita. Então somente entrega na mão dele o que tu tem. Ele não está te pedindo o que tu não tem. Ele está te pedindo o que tu tem. E aquele que tem se dará, a Bíblia diz. Mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Glória a Deus. Então não nega a ele os teus dons. Não enterra. Não coloca no buraco. Não deixa apagar aquilo que Deus te deu. No lado espiritual. Você pode se achar tão pequena ou tão pequeno. Mas à medida que tu começa a abrir a tua boca, à medida que tu começa a fazer, o Senhor está multiplicando teus talentos, teus dons, o poder, a unção na tua vida. Glória a Deus. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu creio que nunca mais essa mulher foi pobre. Eu acredito, que nunca mais ela teve necessidade. Eu creio. Porque Deus mandou, o profeta mandou ela vender. Ela virou ali, ela se tornou uma empreendedora. Tá vendo o conselho de Deus para a tua vida? Para de mendigar o pão. Para de ser escravo. Seja criativo. Avance. Empreenda. Ah, mas eu tenho tão pouco. Mas é com esse pouco que Deus vai fazer o teu milagre. Eu tenho uma amiga que me contou que um cidadão comprou uma vaca, se eu não me engano, com um grão de feijão, com um caroço de feijão. Você acredita? Ele plantou aquele caroço. E o caroço deu mais caroços, ele plantou e foi plantando. E foi juntando, daqui a pouco, juntou com um caroço. Isso foi verídico mesmo. Comprou uma vaca. Então vai depender da tua perseverança. Vai depender da tua disposição. Vai depender da tua fé. E que Deus possa te abençoar nesta manhã. Porque o milagre está dentro da tua casa. Você está esperando o milagre vir de outro lugar. Mas o milagre está dentro da sua casa. Está com a sua família. Está com os seus filhos. E eu creio. Que os talentos estão aí. Que a semente está aí. Então somente você pedir a Deus, confiar, entregar e multiplicar. Seja um multiplicador de milagres. Seja um multiplicador de bênçãos. Não pare, não recue na caminhada. Não estagne, não procrastine, como eu sempre falo. Sei que não é fácil, mas ser forte e corajoso, Josué. Tem bom ânimo. Não deixa o desânimo tomar conta do teu ser. Mas sempre procura algum motivo para te animar. Para te desafiar. Coloca desafios na tua vida. Coloca metas na tua vida. E assim o Senhor te abençoará. Em nome de Jesus. Não tem nada perdido. Os teus filhos não vão ser escravos.
Os teus filhos vão ser príncipe, vão ser sacerdote, vão ser levitas. Os teus filhos serão honrados na terra, não serão escravos. Porque tu tens crido no Deus de Israel. Vamos orar. Pai amado e querido, assim eu te louvo e te agradeço. Porque eu creio, Pai, que nesta manhã estás multiplicando o pouco que está em nossas mãos. Estás multiplicando a nossa fé. Estás multiplicando os dons, a unção, os talentos, a nossa capacidade de empreender. Ó Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Tu é aquele que abre porta onde não tem porta. Tu é aquele, Senhor, que nos direciona e mostra caminhos. E és o Deus da multiplicação. Então faz um milagre, Pai, com aquilo que nós temos. E nos ajuda, Pai, a perseverar e acreditar que somente Tu és Deus e não há outra além de Ti. E assim eu te agradeço por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Até amanhã, se Jesus não voltar.